Oi, oi, galera! Estamos aqui mais uma noite com mais uma live. Que delícia! Tô animadíssima. Amanhã a gente encerra as nossas lives. Tivemos a semana passada inteira falando sobre emoções. Essa semana a gente falou sobre emagrecimento, porque é muito importante quando a gente está falando de emagrecimento de forma definitiva que você tenha atividade física, que você tenha um planejamento, que você controle suas emoções. Então, tudo que a gente está fazendo hoje, essa semana, foi direcionada para as pessoas que estão querendo emagrecer. A Erika já entrou. Oi, oi, amiga. Pode pedir para entrar que a gente vai batendo papo enquanto as pessoas entram. Pode pedir aí que eu já te aceito aqui, tá? Esperando você fazer o pedido. Oi, oi, Renan! Amanhã vai estar comigo aqui na live. Que show! Esperando a Erika entrar. Vamos ver se deu certo. Oi, 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 amiga! Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Oi, acho que tô bem aqui, não tem? Tá cortando minha cabeça? Acho que não. Não, para mim não tá não. Tá A certinho? minha tá? Acho que Não, não, né? você tá linda, gente. Tá muito arrumada. Tô Que adorando. isso? Tá linda demais. Não como eu acordo, né? Não é. Ah, é. Amiga, eu já tô com uma olheira tão grande, mas tão grande por causa da semana, de live, etc. Que eu falei, não, hoje realmente eu preciso colocar. Ontem eu fiz a live de óculos, falei, hoje eu vou fazer de óculos e amanhã eu vou fazer de óculos, porque assim, o olho chega a um ponto que ele já irrita com a luz, né? Então, Irrita, é verdade. não dá. E eu tô É fazendo live verdade. Não, eu desde também. segunda Também tô passada, colheira. Mas, uhum. pois é. E aí, aproveitando que eu tô falando de live, galera, semana passada eu falei muito sobre a parte de emoções. Essa semana eu falei muito não, nós estamos falando sobre a parte de emagrecimento, que é parte do planejamento, é importantíssimo, né, Érica? Não tem como a gente querer emagrecer e ter emagrecimento definitivo sem o planejamento, é impossível. Tem a parte do controle das emoções, pensamentos sabotadores, que a gente vai falar amanhã com o Renan, que é psicólogo, que está aqui nos prestigiando hoje. E na segunda-feira eu falei com o Thiago, a gente estava falando sobre a parte de atividade física, porque não tem como a gente trabalhar o emagrecimento sem esses pilares, né? Então, é fundamental. E um recadinho para vocês, ao... é ótimo. A minha mentoria tá aberta às vagas e tá muito bacana, galera. Nós estamos com um bônus de R$ 300. Corre lá e faça sua inscrição, porque um bônus de R$ 300 vale muito a pena, né, amiga? Oh, tá doido. Nossa, R$ 300 hoje em dia é É tudo de bom. muito dinheiro. Tem que trabalhar É, demais. é muito dinheiro. E a diferença da mentoria, muita gente me perguntou hoje qual que é a diferença da mentoria para um curso de emagrecimento. Porque a mentoria, vocês vão estar comigo o tempo inteiro. Por mais que seja online, vão ser 10 encontros online e presencial, né? Porque o tempo inteiro que a gente está junto, eu estou praticamente com vocês. Então, assim, são 10 encontros que eu estou o tempo inteiro ajudando vocês e vale muito a pena. E quem quiser saber um pouco mais, entra na minha bio. Bio, galera, é onde a gente tem a descrição do meu nome, o que eu faço. É aqui mesmo no Instagram e vocês conseguem achar o meu site e saber tudo. Bom, já falei demais. Vamos começar, né, amiga? Bora lá falar de coisa boa. A gente está falando de emagrecimento e eu vou deixar você se apresentar para as pessoas, fique à vontade. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigada de coração. Eu sei que você é fera nesse assunto e você realmente precisava vir para poder dar uma iluminada nessa semana de live. Imagina, o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar participando aqui dessa sua sessão de lives aí da semana, trazer um assunto que eu acho que é muito importante também, só tem a agregar, trazer pontos positivos aí para o resultado que as pessoas tanto buscam, né? De conseguir fazer com que essa mudança toda comportamental aconteça. E é super importante que a gente tenha também
esse planejamento, né? Essa etapa antes, para que a gente consiga o depois, né? Bom, eu não me apresentei, o meu nome é Érica, eu sou nutricionista, né? Eu sou formada há mais de 15 anos. Eu trabalhei durante muito tempo na indústria de alimentos, né? Em restaurantes industriais, então eu tenho uma bagagem muito grande nessa parte de qualidade, segurança alimentar, de planejamento. E hoje em dia eu também atuo como consultora alimentar familiar, né? Além das consultas nutricionais, que são também uma forma da gente trabalhar junto com a família, né? A parte toda do envolvimento da família no planejamento, no planejamento alimentar, né? Para agregar, né? Que todo mundo esteja inserido naquilo ali, porque muitas vezes a gente vê que poxa, eu tô fazendo uma dieta, mas ninguém da família ajuda, ninguém colabora, né? E às vezes é necessário que a gente faça o envolvimento de todos, né? E muitas vezes é preciso ir dentro da casa, ver como é que tá a geladeira, como é que tá a organização. Às vezes a pessoa tem um funcionário, não uma funcionária que trabalha, é preciso treinar essa funcionária. Então, todo esse trabalho eu faço junto com as famílias também, além das consultas nutricionais, né? Então, assim, para mim é um privilégio estar aqui hoje falando desse assunto. Espero que a gente consiga trazer bastante informação útil, né? Informação que agregue para as pessoas. E é isso aí, vamos começar. Amiga, você falou. Gente, eu tô chamando a Érica de amiga porque a gente estudou junto na época de escola é ótima, de faculdade, né? E depois a gente Faculdade. realmente, na faculdade, a gente teve um tempo depois, a gente se reencontrou e virou uma amizade grande. Mas tem uma coisa que você falou, amiga, que é muito importante. Você tá falando aí da parte de ajudar a família, isso é super legal, é fundamental, mas a gente não pode colocar a culpa nisso, né? Porque o que eu percebo Com muito, certeza. principalmente quando a gente tá falando do processo de emagrecimento, é: ah, meu marido, eu tô aqui preparando minha alimentação, meu marido tá comendo um sanduíche, meu marido tá tomando cerveja, ah, meu filho quer bolo, nananã. Então, o tempo inteiro as pessoas estão jogando a desculpa nos outros para poder ficar mais fácil para ela, né? Então, o tempo inteiro ela tá se vitimizando, porque é tão mais fácil eu jogar a culpa no outro, que eu não tô conseguindo, porque o outro, E a gente sabe que, na verdade, para qualquer coisa que a gente vai fazer, inclusive quando a gente coloca a família toda junto, né? É importante que a gente dê o primeiro passo, que a gente realmente esteja, a partir de agora eu vou fazer, eu vou mudar, e assim, e assim sucessivamente. Realmente é muito mais fácil quando a família está presente, eu concordo. É um trabalho excepcional, porque todo mundo entra na Tá onda, né? envolvido. Todo mundo envolvido, mas a gente não pode colocar isso como um amuleto, na verdade, né? Não vou fazer, Exatamente. porque nananã, não vou fazer, né? Então, vamos lá. Amiga, quais os benefícios de se planejar a alimentação com antecedência? Explica pra gente um pouquinho quais são os benefícios, como que a gente tem que fazer, conta aí pra gente. Bom, então, eu acho assim que o planejamento alimentar, planejar com antecedência o que você vai comer na semana seguinte, seja o que for, ele te traz inúmeros benefícios, e um deles é te trazer a praticidade, economia de tempo, né? Porque se você já, com uma semana de antecedência, você já faz, prepara lá o que você, já bola o que você vai comer na semana seguinte, você vai economizar seu tempo, você vai no supermercado uma vez só, né? Em vez de ficar indo várias vezes no supermercado, imagina só. Às vezes a gente fica assim, sem planejamento, não sei o que eu vou comer, vai vivendo um dia atrás do outro, né? Praticamente isso. E aí você vai, chega no meio da semana, nossa, eu não tenho leite, eu tenho que ir no supermercado. Você vai, passa no supermercado, compra leite. E aí no dia seguinte você vê, poxa, meu queijo acabou. Eu preciso ir no supermercado comprar queijo. E aquela receita que você queria fazer, que estava na sua cabeça, você não consegue fazer porque você não tem realmente o ingrediente. Então, dos benefícios, um dos benefícios de se planejar a refeição é realmente a economia de tempo, a praticidade, além de evitar, é claro, que você passe por períodos, por exemplo, estou na hora do meu almoço, eu não planejei nada, não sei o que eu vou comer, eu abro a geladeira e dou de cara com vazio, né? Eu tô assim, meu Deus, não tem nada preparado, tá tudo, o arroz tá lá cru, né, no estoque, eu não tenho um feijão cozido, eu não tenho uma carne pré-preparada, eu não tenho nada, tá congelado, seja o que for. O que que eu vou fazer? Bom, nesse caso, às vezes a pessoa tem um tempo corrido, né? E hoje em dia, com a pandemia,
as pessoas estão trabalhando, muitas pessoas, né, que eram da área administrativa estão trabalhando de home office. E isso é uma tendência de continuar, né? Existe uma tendência disso continuar. Então as pessoas estão se alimentando mais dentro de casa. Então você vai abrir, vai procurar o quê? Você está com uma hora ali, ou às vezes menos, né? Que nem tempo, às vezes as pessoas têm de almoçar, e aí você vai procurar uma coisa já pronta, né? Então vai no armário, vai ver o quê? Miojo, que é fácil de fazer, né? Ou então uma lasanha congelada industrializada, um alimento fácil, rápido, que tá ali, você esquenta no micro-ondas ou coloca na panela em 3, 5 minutos e ele tá pronto. Então, e essa também é uma das vantagens de você planejar, você evitar essa jacada, né? O que a gente falou lá na chamada da live, que a gente, como a gente está ali sem planejamento, com fome, aquela hora crucial, é agora, já tem pouco tempo, eu vou comer o que tem na frente, né? E quando a gente está com fome, a gente quer comer alimento altamente calórico, né? Então, a gente quer o que vem, então vai na lasanha, vai no macarrão, no que é prático de fazer, mas que não foi planejado antes. Então, essa também é uma das vantagens do planejamento. E a outra é o foco, né? Que você, quando você planeja, você mantém o seu foco. É muito mais fácil manter o seu foco na alimentação, o foco naquilo que foi lá, né, planejado anteriormente. Então, se você, por exemplo, foi num nutricionista e ele te prescreveu uma dieta, te passou um plano alimentar, né, dependendo do seu objetivo, se você pegar aquele material e simplesmente chegar lá durante a semana e falar, peraí, hoje eu tenho que comer isso. Ai, meu Deus, mas eu não tenho, como é que eu vou fazer? Bom, já era, né? Você vai correr o risco de não conseguir seguir o seu plano alimentar. E aí vai tudo por água abaixo, né? E é que a Clarissa falou. A gente tem que ser o primeiro motivador nosso. Não adianta eu prescrever uma dieta linda, maravilhosa para você, te ensinar tudo, se você não quiser fazer. Se você não quiser fazer acontecer. Que aí, ó, é a via de mão dupla que eu sempre falo com os meus pacientes. Olha, eu tô te dando o meu melhor aqui. Você veio atrás de mim, você me procurou, eu tô aqui, eu tô querendo te conhecer, eu tô fazendo um plano alimentar direcionado para você e tal. E aí, o que você vai me dar em troca? Eu quero a via de troca aqui também, entendeu? Então, e aí é o retorno, né? Porque não adianta nada eu dar e você pegar simplesmente e colocar lá. Então, esse planejamento eu acho super importante por esses motivos, né? Além de outros, mas esses são os mais importantes. Ô, Érica, tem um mito que as pessoas falam, né? Que comer bem é muito caro. Será realmente que comer bem é caro? Porque eu escuto isso direto. Ah, eu não faço dieta porque é caro demais. Mas a galera gasta um dinheirão com fast food, com etc e tal, e tem a capacidade de falar que comer bem é caro. E aí? É. Assim, é caro fazer dieta, mas tomar cerveja não é caro, comprar o hambúrguer não é caro, comprar, sabe, essas coisas, nada disso é caro. A fazer dieta é caro, né? Não é, né, gente? Eu acho que, primeiro, que a dieta ela tem que caber no bolso de cada um, né? O nutricionista ele tem que ser capaz de fazer essa adequação junto com o seu paciente de forma com que ele tenha alimentos de qualidade que não comprometam a nutrição dele e que sejam acessíveis, né? Eu não preciso prescrever um aspargos para o meu cliente, né? Eu não preciso para o meu paciente, que é caro, não precisa ter aspargos. Lá nos Estados Unidos, poxa, você pode comprar aspargos por US$ 2. Aqui você não compra. Então, não vou colocar um aspargos para comer se a As pessoa beras, não tem quanto. né? Não tem, você pode comprar. Nossa, vai É, lá, tem Eri. framboesa, mirtilo. É tudo muito barato. É US$ 3 o potinho, US$ 2, US$ 1, dependendo, até na promoção. Aqui não, aqui é caro. Então a gente tem que ter atenção a isso. Não comer saudável não quer dizer comer caro. Não quer dizer que eu tenho que comer os alimentos mais caros que existem no supermercado. Pelo contrário, se a gente souber comprar os alimentos, por exemplo, frutas e verduras da safra, que são mais baratos e são especialmente mais ricos em nutrientes por serem da safra, né? Eles são dentro do período deles de cultivo. Então, esse cuidado, se a gente tiver, não fica caro, fica mais barato. Não precisa ficar comprando tudo pronto, congelado, porque realmente as dietas, os pratos que a gente compra no supermercado prontos, que são mais saudáveis, né? Que tem aquele apelo Uhum. fit, saudáveis, eles são mais caros. São mais caros se você comprar ele pronto, congelado. Então dá pra gente fazer isso dentro de casa,
sem gastar um horror de uma refeição. Desde que você planeje, faça com antecedência. Ah, Nutri, mas dá trabalho demais. Bom, eu vou explicar, a gente ainda vai falar como é que a gente pode fazer isso dentro de casa. Amiga, já aproveita e já fala aí como que pode fazer, como que a gente faz esse planejamento, já dá uma explicada. Você quer que eu pare os comentários ou tá tranquilo para você aí? Não, Tá não, de não me boa. atrapalha. Não me Galera, atrapalha. tem que mandar perguntas, viu? É bom que a gente vai organizando aqui, a gente vai respondendo. Pode É mandar. isso aí. Tô vendo um pessoal conhecido meu aí entrando, a Maria Almeida, que é personal. Faço muito trabalho com a Maria também. A Lê também, que eu vi entrando aqui. Gente, se eu não vi alguém, depois eu dou um abraço também, um beijo, tá? Também conhecida. Beijo para vocês. Mas vamos lá, vamos fazer esse Vamos planejamento. lá. O planejamento é o seguinte: primeira coisa que a gente vai começar é com o cardápio, né? Então, se você não tiver um cardápio na mão, você não consegue fazer nada. Partindo do cardápio, monta o cardápio lá da semana, de acordo com a orientação que o seu nutricionista te deu, né? Ou se você não foi no nutricionista, né? A gente tá falando aqui sempre do nutricionista, mas se não, às vezes você está dentro de casa, eu não fui no nutricionista ainda, como que eu faço para isso? Monta o seu cardápio da semana seguinte, né? O que que você vai preparar? O que que você quer comer? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Montou o cardápio bonitinho, a segunda etapa é fazer a lista de compras, né? Então vai lá, pega o cardápio, olha produto por produto e vai lá e olha os ingredientes que você vai precisar para fazer aquele cardápio. Monta a sua listinha separadinho por itens de supermercado. E aí a terceira etapa é ir para o supermercado comprar, né? Aí essa hora o que a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado, uma das coisas que eu falo muito e que acho que todo mundo já escutou isso é não ir no supermercado de barriga vazia, né? Não ir no supermercado com fome, porque você vai querer comprar tudo que tem no supermercado e não vai querer comprar fruta nem verdura. Você vai querer comprar biscoito, pizza, né? Queijo, Só degustações, salgadinho. né? Que todo lugar que você passa no supermercado tem degustação disso, degustação daquilo. Então, tem que Exatamente. Aí você passa na padaria, vê aqueles pães maravilhosos, quer comprar o pão, os pães inteiros, aí vê aquela torta maravilhosa. Então, se você tá com fome, você compra muito mais coisa e coisa que você não precisa. Então, a minha dica é, pegou a listinha de compra, vai pro supermercado, de barriga cheia, depois do almoço, seja lá o que for, coma alguma coisa antes de ir pro supermercado, não vai com fome, não. E aí, naquela listinha, só compra o que tá na lista. Nada de comprar itens que não estão na lista, não. Não tá na lista, não entra no carrinho, né? Ó, ótimo. eu Adorei essa. sei que a, eu sei que a eu sei que a Clarice já falou para todos os pacientes dela, ela coloca chocolatinho 70% cacau, que eu já escutei ela falando na live. Coloco. Então, ó, então, o chocolatinho vai estar lá na lista, né? O chocolate 70% vai estar lá na lista, não tem problema nenhum, desde que ele esteja dentro do seu cardápio, dentro do que Do planejamento. você planejou, né? E aí, depois, a outra etapa é quando ela já chega, você chega para dentro de casa com esse alimento, que hoje em dia, com a questão do coronavírus, a gente está tendo um cuidado redobrado, né? Mas esse cuidado ele não pode cessar após a pandemia, a gente não pode esquecer dele, porque eles são importantes para garantir a qualidade sanitária do alimento que a gente vai Uhum. ingerir, a gente vai preparar. Então aí você comprou, chegou dentro de casa, aí existe toda uma outra etapa que é o pré-preparo desse alimento, né? Como que eu vou fazer, o que que eu tenho que fazer com esse alimento antes de levar para a geladeira? Que aí é a etapa de higienização, né? Que é uma Isso. área que eu já trabalhei muito também na área da indústria. A gente tem um procedimento bem rigoroso, né? Os processos da parte de higienização são muito rigorosos, a gente precisa seguir à risca e eles não são tão diferentes para dentro de casa. É claro que o critério é outro lá, né? Na indústria o critério é Uhum. diferente, mas dentro de casa a gente pode trazer muitos desses critérios para dentro de casa para a gente garantir a qualidade sanitária desses alimentos, né? Exatamente, principalmente nesse momento, né? Vamos falar sério, não é agradável, né? Mas a gente pode colocar uma musiquinha e deixar o momento mais agradável. Porque Não, realmente não é. higienizar tudo não é legal, a gente chega, aquele monte de compra, tem que higienizar, passar álcool, etc, para entrar para dentro de casa, para depois. Mas explica aí o jeito certo, amiga, vai. É, essa parte é uma parte que está vindo da pandemia, realmente é muito chato, mas é necessária, né?
Uhum. Mas assim, dentro do que eu tô falando, né, fora essa parte de pandemia que a gente tem que limpar tudo antes de entrar dentro de casa, é importante que a gente siga um passo a passo de higienização também desses alimentos após eles chegarem dentro de casa. Mas isso eu tô falando mais dos alimentos perecíveis, né? Vamos falar das verduras, dos legumes, das frutas, né? Que eles precisam ser higienizados e lavados, né? E aí esse processo ele pode ser feito, normalmente ele tem que ser feito antes de você guardar esses produtos na geladeira. Então, assim, vamos supor, né, as verduras, os legumes, cenoura, beterraba, pepino, pimentão, etc. Chegou Uhum. em casa, a gente vai lavar eles em água, com escovinha própria, separada para alimentos, tá? E vai deixar eles em solução, tem que fazer essa parte da sanitização também, limpou, faz a sanitização com água com cloro, que seria para cada 1 litro de água, a gente usar 1 colher de hipoclorito de sódio, que é o que é preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tá? É o que eles recomendam para uso para sanitização de vegetais e leguminosas e frutas. Então, vai deixar esse alimento 15 minutos de molho, submerso nessa água, e depois vai fazer o enxágue para retirar todo esse cloro que estava lá, tá? Então, Gente, tem tá a falando de água importância é isso. sanitária, né? A gente não pode falar o nome, eu não sei se isso é uma marca, mas a gente está falando Água sanitária, não de é água sanitária. marca. Só tem que olhar lá que o cloro ativo ele tem que estar em 2%, mas a maioria deles é assim, Uhum. e tem que escolher o que não tem alvejante, né? Aqui no Brasil a gente acha muito fácil, né? Água sanitária comum lá, aquelas marcas que a gente vê Exatamente. no supermercado, eu não sei, eu vou falar de marca aqui, depois em outro estado é diferente, mas a maioria delas são 2% de cloro ativo e é aquela mesma, vai colocar 1 colher de sopa dela para cada litro de água. O alimento tem que ficar totalmente submerso. No caso de folhas, por exemplo, vegetais, alface, a gente tem que lavar a folha, tirar as folhas de fora primeiro, porque aquelas folhas que vieram em contato com o supermercado, que normalmente já são mais machucadas, né? Então você pegar aquelas folhas, vai retirar. Depois você vai lavar folha por folha, debaixo de água corrente. Depois coloca submerso nessa água com solução clorada, e depois você vai fazer um enxágue novamente com água potável, que a água da torneira mesmo é potável. Então você vai fazer esse enxágue e aí vai secar. Este que é o processo chave, porque se você não seca bem essa folha, ela não vai durar muito na geladeira. E outra coisa que eu recomendo é não picar essa folha antes de ir para a geladeira. Alface americana, eu também não recomendo fazer muita antecedência, porque ela oxida muito rápido, ela fica marrom muito rápido. Então, assim, para 2 dias a folha, você pode fazer uma pré-higienização e deixar guardada sequinha na geladeira. Você pode secar com aquela centrífuga que a gente vê muito nos locais para comprar nos mercados, ou então um papel toalha que não seja reciclado, tá? Porque papel toalha reciclado não usa matéria-prima estéreo, né? Vamos dizer. Então tem que ser o papel toalha não reciclável. Você pode secar as folhinhas também e aí depois guardar num potinho, numa vasilhinha fechada, hermeticamente fechada, e colocar dentro da gaveta na geladeira, né? Os hortifrutis eles têm que ser guardados na gaveta inferior, que é própria para eles, porque é uma temperatura um pouco mais baixa. Normalmente a temperatura mais em cima da geladeira, ela fica por torno de 4 graus, e embaixo ela fica mais ou menos 10 graus. Se você colocar em cima, você vai queimar, essas folhas congelam e queimam, e aí não tem condição de uso depois, né? Então, essa que é a forma de guardar. E as frutas da mesma forma, faz essa limpeza inicial, solução clorada 15 minutos, seca e guarda na geladeira em saquinhos fechados, hermeticamente fechados, guardadinhos, tá? Se você deixar, por exemplo, um brócolis, o brócolis você não vai fazer a pré-higienização dele, você vai chegar do supermercado, vai fazer borrifar lá o álcool, limpar a embalagem, vai guardar na geladeira Sim. para fazer a limpeza dele no dia do uso. Porque senão ele vai realmente ficar amarelado, tá? E aí não pode deixar o brócolis aberto na geladeira. Se você deixar ele aberto na geladeira, além de ele absorver cheiro, né, odor de outros alimentos que estão ali, ele vai murchar todinho, né? Ele vai perder, desidratar, né? Então essa embalagem fechadinha é para manter a hidratação do alimento mesmo. Muito legal, muito legal. Eu confesso que não é fácil, viu?
Não Não, é. não é fácil. Por isso que muitas vezes a outra opção também, Clarice, desculpe te interromper, se você tem condições de comprar a folha já higienizada no supermercado, não tem problema nenhum. Pelo contrário, melhor ainda, né? A gente tem vários supermercados hoje em dia aqui, em Belo Horizonte, em outras cidades também, que vendem já a folha higienizada nos saquinhos, pronta para o consumo. Aquilo lá é excelente, é assim, é uma maravilha, né? Eu tô no melhor dos mundos, né? Então não tem problema nenhum comprar ela já higienizada. Tem isso também. Você tá pagando pelo conforto, né? Tá Mas pagando, tá pra pagando quem pelo processo. Foi feito tá, lá porque eles não. têm a perda que já foi retirada, né? Eles já tiveram uma perda que você não vai ter, que são as folhas que você joga fora. Tem o tempo todo de sanitização que você não vai ter, produto químico, etc e tal, embalagem. Então, assim, é prático, é praticidade. Se você tiver condições de comprar ele, melhor ainda. Se não, vai ter que gastar um tempo, gente. Não tem jeito. É uma questão de segurança alimentar, né? Pois é. E a gente tem que lembrar uma coisa que você falou assim. A gente tá falando aqui de durar. Você falou a duração da folha em torno de 2 dias. Como que eu sei que vai durar o quê? Quanto que cada alimento, legumes, verduras duram na geladeira? Porque a gente percebe muito, é uma reclamação direta dos pacientes. Falam que quase não compram legumes, verduras, essas coisas, porque, principalmente os folhosos, porque perde muito rápido. E realmente a Sim. gente sabe que perde. Se a gente não tivesse cuidado de secar mesmo, etc., perde, sim, de um dia para o outro já tá tudo pretinho, uma coisa horrorosa. Como que a gente É. sabe esse tempo? Primeiro é o que eu falei, as folhas elas não podem ser picadas e guardadas para serem consumidas em vários dias depois. Então Hum? você vai guardar a sua alface, vai desfolhar, fez o processo, secou, vai guardar ela a folha inteira. Se você quiser picar no dia que você vai consumir, você vai picá-la no dia de consumir, né? Que é a melhor forma. As folhas, elas normalmente elas oxidam muito rápido por conta disso. Aquelas partes que ficam expostas, né? Ela é muito frágil, né? Essa é uma folha muito frágil. Então, toda vez que você vai lavar, você acaba machucando aqui aquela folhinha ali, e aquela exposição é que vai oxidar e que vai gerar aquele ponto amarronzado, né? Que fica ruim, a gente, né? Primeiro que a aparência fica ruim, a gente come com os olhos, né? E segundo que realmente o produto já está perdendo a qualidade nutricional. Então, quanto menos a gente expor essa polpa do alimento, melhor é. Então, assim, os alimentos, os vegetais, normalmente eles duram mais de uma semana dentro da geladeira, não os folhosos, né? Os folhosos eles duram menos. Então, assim, é fazer para 2, 3 dias e ficar de olho. Se ele não tá durando menos, vamos fazer com menos dias. Porque isso vai depender muito de como que você conseguiu secar essa folha. Se ela estava realmente muito fresca ou se ela já estava um pouco mais, né, passada, comprou ela lá na feira, mas ela já estava mais murchinha, né, e não estava muito legal. Então, isso vai depender de uma série de fatores. Então, é observacional nessa questão. Os legumes, cenoura, beterraba, guardadinho, duram mais de uma semana, com certeza, dentro da geladeira, desde que eles não tenham sido cortados também. Lavou, secou, guardou num saquinho hermeticamente fechado, bem bonitinho, ele vai ficar lá e ele vai durar mais de uma semana. Ótimo. Depende do alimento. Alguns alimentos, né? Brócolis, por exemplo, eu não posso falar isso por causa da maturação. Aí a questão é um alimento que ele tem uma maturação mais rápido, então ele vai ficar amarelo e vai perder qualidade, tanto de sabor quanto Uhum. nutricional. Então, é um alimento que vai durar ali 4 dias na sua geladeira, não vai durar mais do que isso, né? E por isso que existem algumas técnicas também de congelamento de alimentos que são muito interessantes nesse caso, né? E você já vai explicar pra gente, já que você já começou. Rapidinho, amigo, só um parêntese aqui. A gente fala muito da parte de alface, porque a alface realmente quase não dura nada. Mas a gente tem a couve, que dura um pouco mais. Isso. A gente tem um repolho, que dura um pouco mais. Então, por exemplo, na época em que eu morava sozinha, praticamente eu não colocava alface na mesa. Então, pra mim, era Uhum. ou couve ou repolho. Ou uma mistura dos dois, Sim. porque era coisa que durava. Então, às vezes, as pessoas falam, não vou fazer por causa disso, porque nananã. Mas existem outras soluções. Bom, você mora sozinho, não tem como comprar, porque vai estragar. Então, vamos pensar numa outra alternativa também. A gente pode pensar numa couve, pode pensar num repolho. Exatamente, ótimo. Você pontuou muito bem. E esses daí também dão para congelar, viu? A couve, o espinafre dá para congelar. A Fradon. É,
O repolho dá para congelar e depois a gente faz ele refogado, né? Não vai dar para fazer ele como Uhum. salada, óbvio, evidente, mas dá para utilizar depois refogado em preparações, em suflês, em Arroz. bolos, no arroz, misturado no arroz. Então, assim, tem uma infinidade de oportunidades para a gente não desperdiçar esses alimentos e fazer com que eles durem mais tempo, né? Exatamente. E conta pra gente sobre esse congelamento, que agora ficou super bacana. Então, o congelamento, ele é muito bacana. Praticamente tudo a gente pode congelar hoje em dia. Tem alguns alimentos que eles perdem, sim, a textura, principalmente as frutas, né? As frutas, elas perdem muito a textura, mas você pode congelar e depois utilizar, por exemplo, para um suco, para um shake, para misturar, bater com um iogurte, né? Então, ou para fazer uma preparação, uma geleia, alguma coisa assim. Então, dá para usar essa fruta de várias e várias formas. E eu lembro muito da minha mãe, porque nessa questão de frutas congeladas, porque a gente tem um pé de manga lá em casa e tem pé de acerola. E assim, dá uma vez no ano, né, a manga. É só em dezembro lá que vai dar manga. E aí a minha mãe pega e congela a fruta, a polpa, ela descasca, tira Uhum. tudo, congela nos saquinhos lá bonitinho. E a gente tem, ó, manga, suco de manga por um bom tempo, suco de acerola por um bom tempo também no congelador. E é super interessante, a gente pode fazer isso. Às vezes você vai lá, tá numa época de alguma fruta, foi visitar uma fazenda, ou tem em casa, né, a fruta, você não consegue comer tudo e você quer Não. comer de alguma forma, pode congelar, né? E aí é só seguir as mesmas etapas que eu já falei anteriormente de higienização, que elas são, a primeira etapa é essa de higienizar, sanitizar, secar, né? E depois tem todo o processo de congelamento. As frutas podem ser congeladas cruas mesmo, não, morango pode ser congelado, uva dá para congelar, manga, abacaxi, nossa, tem muita coisa que dá para congelar. Minha cabeça até Inteira, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de congelar uva, de verdade. uva, não, aqui, congela, ó a dica, gente. Meu marido é que faz isso sempre. Ele congela e muitas vezes ele tá com uma vontade de comer alguma coisa, né? Tem que comer alguma coisa e tal, naquele momento que dá uma fomezinha. Lá na geladeira, congela ele inteiro, vai e come. Fica uma delícia. Uva congelada. Que Dá uma legal. refresca, dá uma Depois você tira refrescada, dá uma adoçada. de boas, deixa do lado de fora e depois você já come. Eu tiro ela do cachinho, né? Lava ela toda, tira do cachinho, seca e coloca numa vasilhinha com tampa e vai comendo como quiser. Ou você pode também fazer suco, né? Bate depois ela no Uhum. processador, né? E toma como suco. É ótimo. Uva fica perfeito. Depois você pode tentar isso aí, fica muito bom. Eu não posso com uva, não, amiga. Eu tenho alergia à uva. Eu não Ai, posso. meu Deus, é verdade, Você esqueci. Não lembra pode disso? tomar, Eu não não pode posso. tomar vinho essa pessoa. Vinho pode. Menina, vinho pode. Consigo. Uai, mas eu achei. Mas é pelo Então, processo de então, fermentação, né? verdade, A verdade. uva, na Não sei. verdade, que eu não posso. Se eu consumir a uva, colocar na boca, a boca estoura na hora. Entende. Coisas, Ai, meu Deus. coisas de. É. Bom, então Bom, você passa para os seus pacientes testarem e te falarem aí se eles gostaram. boa, boa. Gostei dessa dica. Tem gente aqui em casa que adora uva. Vou passar essa É dica. verdade. Então, assim, o processo de congelamento basicamente é esse para as frutas, né? Ela pode ser congelada na sua forma in natura mesmo. Você vai tirar ali, né? Tiver um cabinho, alguma coisa, vai tirar e Uhum. vai congelar. Já os vegetais, a maioria deles precisa de passar por um processo chamado de branqueamento. Na verdade, o que que é? É você submergir esse alimento numa água quente em poucos minutos, e aí cada alimento vai ter um tempo, mas gira em torno de 1 minuto a 2 minutos, tá? E depois colocar ele, depois tirar, né, dessa água e colocar ele numa água gelada. Porque esse processo de água quente, ele vai inativar algumas enzimas que são responsáveis pelo continuar do amadurecimento desses legumes e que fazem com que eles escureçam quando a gente congela. Então assim, um brócolis, uma couve-flor, você faz o branqueamento dele, né? E Uhum. depois você vai congelar, que assim você vai manter o alimento verdinho, bonitinho. Se você não faz esse processo de branqueamento, ele vai ficar escuro, vai ficar feio, porque você não inativou essas enzimas.
Então, a maioria dos vegetais é preciso fazer esse processo de branqueamento antes, né? As verduras não, as folhas, couve, espinafre, essas coisas você pode picar, inclusive, e congelar, né? Lógico, depois do processo todo também de sanitização, congela e aí você vai poder usar ela depois refogada. A gente está falando aqui de congelar, etc. Qual vasilha que eu devo fazer isso? Porque a gente sabe que, Então, né, todo mundo fala muito dessa parte de plástico. Não, a gente congela, depois põe no micro-ondas com vasilha de plástico. E aí? Qual que é a vasilha mais interessante? O que que a gente deve congelar? Como que é isso? Ou guardar os então, alimentos? mundo ideal é um mundo que não utilizasse plástico, né? Esse Uhum. seria o mundo ideal, mas a gente não vive no mundo ideal e a gente precisa do plástico para viver. É, existem hoje no mercado, o problema do plástico são os produtos, alguns produtos que podem ser tóxicos para o organismo e que podem ser transferidos em contato com o alimento, né? Esse é o Sim. maior dos problemas. E a gente, né, escuta muito aí falar do BPA, que é o bisfenol A, mas existem outros também, como ftalatos, então tem vários outros agentes aí que podem, a gente chama de disruptores endócrinos, né? Que eles fazem a alteração da modulação dos nossos hormônios e podem trazer uma série de consequências para a mulher, principalmente, né? Infertilidade, para o homem, redução de esperma, né? E também podem ser teratogênicos, né? Ou seja, eles podem causar câncer se consumidos em excesso. E aí é que vem a nutrição para ajudar a gente nisso daí, né? E um organismo que não esteja sendo alimentado com nutrientes, né? Então, se você é uma pessoa saudável, que come saudável, e é claro que não tem um contato, a gente tem que tentar reduzir esse contato o máximo possível com os disruptores endócrinos, né? Mas se você tem uma alimentação adequada, o seu organismo ele consegue eliminar estes produtos tóxicos, né? Mas de qualquer forma, quando for escolher as vasilhas para congelar os alimentos, né? Se for vasilha mesmo, eu até trouxe aqui algumas que eu uso, tá? Que são vasilhas que podem ir tanto no micro-ondas quanto no freezer. Tem uma tampa que é hermética, né? Então elas não deixam entrar o ar aqui, né? Que essas vasilhas são excelentes, elas podem ser utilizadas em tudo, inclusive vai na lavadora de louça para quem tem aí, e eu adoro. Eu só compro coisa que pode ir na lavadora. É. Então aqui, ó, você coloca o alimento aqui, por exemplo, aqui não vai dar para colocar às vezes um vegetal, pode até ser que você coloque assim, um vegetal que seja mais cortadinho, mas pode colocar arroz, feijão, né? Essas preparações, grão de bico, seja o que você preparou já prontinho, você pode guardar nessa daqui. Tem uma outra interessante também, que é praticamente igual essa daí, que é a marmita. É uma marmita, Ó, mas essa tá? marmita é Ela chique. é de vidro, ela tem essas três divisórias e ela tem uma tampa que fecha também essa divisória aqui e não deixa passar o alimento de um lado para o outro aqui, né? Ou para não ficar transferindo caldinho, né? Então, essa daqui também é uma vasilha super interessante. Essa, gente, eu comprei fora do país, não foi aqui, mas aqui no Brasil tem, eu já vi, é só jogar no Google lá, marmita de vidro, com divisória, e você vai conseguir achar, tá? Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, esses Legal. lugares todos vendem essas coisas. Então, este Pô, seria o mundo ideal, né? esse é um... A gente tá falando aí de marmita, que é muito legal, porque normalmente a gente não, porque eu não levo, porque eu tô trabalhando em casa, as pessoas levam marmita em vasilha de vidro. Ou de plástico. Ou pode até ser na de vidro, mas é aquelas bolsinhas térmicas que às vezes elas não conseguem realmente segurar. É um grande problema as coisas de marmita. Ou quem leva lanche, na verdade, né? Porque às vezes o paciente quer levar um iogurte, quer levar, por exemplo, um ovo, né? Existem algumas preparações que a gente faz, tem ovo, etc. E que precisam ficar armazenados. Como que faz no caso da bolsinha térmica? Como que eu sei que ela é térmica de verdade, que vai realmente aguentar até o final do dia tranquilamente? O ideal seriam aquelas bolsas térmicas com fecho, bem fechada, que tem
Por dentro eles colocam até um revestimento, normalmente é cinza, né? O revestimento, ela é bem mais grossinha. Aquelas bolsinhas que você compra, que eu sei que você está falando, são aquelas bolsinhas que você compra que eles As falam que é bonitinhas. térmica. E É, muitas vezes elas não são térmicas, tá? Então, assim, é a avaliação mesmo de você perceber se o seu alimento está sendo mantido ou não, se ele está perdendo temperatura fácil, né? Mas o que eu aconselho é que, além de você avaliar isso daí, que você tem aquele gelo gel, né? Que a gente tem, que a gente pode comprar, que usa até quando a gente machuca, a gente deixa lá na geladeira e coloca na pele, que é mais prático, né? Você pode deixar, e aí sempre que você for colocar a sua marmita na sua bolsinha térmica, você vai fechar e vai colocar esse gelo gel lá dentro, né? Essa bolsinha de gelo e para em cima para ajudar a manter a temperatura desse alimento. E tem que ser uma bolsinha que fecha, que lacra. E aí, se você tem algum outro alimento ali, por exemplo, tem gente que leva, sei lá, um snack junto que não precisa de refrigeração. Então, o ideal é que sua bolsinha tenha duas repartições para que você leve ele separado ou que você leve esse snack que não precisa de refrigeração em outra bolsa, para não misturar, entendeu? entendi. Inclusive tem gente, por exemplo, às vezes não é muito comum aqui no Brasil, mas como eu tenho pessoas que estão, eu tô vendo que tem pessoas que estão assistindo que não moram aqui, eles levam também uma isotérmica, que é um copo térmico, né? Na verdade, que às vezes leva sopa no tempo de frio, ou leva alguma coisa quente, que também pode ser levado dentro dessa Tem isso lancheira, aqui, no só que em café, tem gente que já compartimentos tem esses copos separados. de café, né? Tem. Os copões de café, eles são bem tradicionais, né? Eu não tenho nenhuma E aqui são não, normalmente fica aqui, mas não tem. Lá ela se usa muito, né? Aqui não se usa porque o frio aqui não é tão rigoroso, né? Mas lá todo mundo sai com uma de casa de manhã, então ela é excelente, mas ela não pode ser colocada no mesmo compartimento de um. gelado. Do Amiga, sua plástico. voz... Oi? Tá me Não, agora ficou escutando? bom. Tô Eu, escutando. eu acho que desconectou o meu fone. Vou tirar ele aqui. Não, mas É, tá perfeito. é. E aí, assim, existe hoje no mercado, né, os plásticos livres de BPA, que ainda não são os Melhor opção. céus, né? Mas é uma solução melhor do que os plásticos comuns, né? Então, por exemplo, você vai guardar, congelar brócolis, essas coisas, a gente usa esses saquinhos com essa parte aqui que a gente chama de ziplock, né? Pilote. Com esse fecho aqui, você vai colocar esse alimento aqui, vai tirar todo o ar dele. Existem uns que até vêm com uma válvulazinha para tirar o ar. E eles são reutilizáveis. Então, assim, não é um plástico que você vai jogar fora e que vai, né, contribuir você vai contribuir com o meio ambiente comprando ele, né? E não aqueles Ao que você contrário. joga fora toda vez. Porque existem aqueles outros saquinhos que você compra que é um rolo cheio de saquinho, né? Aquilo lá, poxa, é tão frágil que você pegou, usou, colocou alguma coisa e já jogou no lixo. Não tem condição de se reutilizar, né? Às vezes até para você vai. Os legumes também, quando eu falo dos legumes que você lava e bota na geladeira, pode colocar nesses saquinhos aqui, que é excelente. E no congelador ele é importante porque precisa ser hermeticamente fechado, porque se entrar umidade, vai dar aqueles cristalzinhos de gelo no alimento e aquilo ali vai acabar fazendo com que o alimento perca a textura dele, tá? Então, é importante esse aqui. E aí, o outro passo, né, que esses alimentos precisam estar etiquetados. Então, você vai fazer uma etiquetinha. Tem alguns que já vem, né, com uma partezinha para você Sim, escrever com caneta. E tem assim. outros que não. Tem mais uma coisa aqui que eu uso muito, que é também uma opção, que é essa maquininha da Brother, que Gente, e essa é nutricionista, uma meu Deus! impressorinha. É uma impressora de etiquetas. Eu etiqueto todos os meus mantimentos com ela. Então, vamos supor, eu abro farinha, etc e tal, eu coloco em jarras de vidro, por exemplo. Eu comprei lá uma passata de tomate, né, que vem naquelas jarrinhas de vidro, ou um suco de uva integral, aqueles sucos orgânicos que vem na jarrinha de vidro. Sim. Eu reutilizo todas aquelas jarras para colocar mantimento, né, no meu estoque seco mesmo. Por exemplo, arroz, feijão, eu coloco nelas. E aí eu venho com essa etiquetinha, coloco O também meu na é para pular qualidade. mesmo, tá? Também serve, tá vendo? E aí é outra Eu dica, né? utilizo Que ao para colocar invés água mesmo.
E a outra dica, que ao invés da gente utilizar garrafas de água para beber água durante o dia, já que se você é uma pessoa que precisa de ter garrafinhas de água por perto, que utilize garrafas de vidro, porque isso aí diminui a quantidade, né, a absorção desses disruptores endócrinos, né? Então, essa maquininha aqui também, nossa, ela é excelente, eu adoro. Foi meu marido que Adorei essa maquininha, quero não uma. fui eu. E aí sai a etiquetinha aqui, acho que não sei se vai dar para ver, tá com o nomezinho aqui, eu já coloquei, coloca o nome e a validade, tá? E aí cada alimento vai ter uma validade, mas assim, por exemplo, legumes congelados 3 meses, o arroz congelado 3 meses, feijão é um pouquinho menos, são 2 meses. Essas são recomendações, tá, gente, de E me órgãos diz uma que... coisa, quando a gente está, por exemplo, acaba de fazer arroz e feijão, porque hoje em dia a gente não vai cozinhar todos os dias e tem até a parte que a gente falou, por exemplo, a gente falou muito de economia. Você não vai cozinhar feijão todos os dias, você vai cozinhar uma quantidade maior e você vai congelar nos potinhos para você pegar o que precisa. Eu posso simplesmente... Como que eu faço esse processo? Eu acabo de cozinhar, deixo esfriando do lado de fora e depois eu já congelo, ou eu deixo esfriar dentro da geladeira, mas aí a gente sabe que não pode. Como que é esse processo, na verdade? Primeiro que o alimento, para ser congelado, ele precisa estar fresco, né? Uhum. Então, nada adianta a gente... Fiz um arroz há 5 dias atrás, vi que não vou consumir, botar no congelador. Cara, pelo amor de Deus, não vou Comi fazer um isso. pouquinho, sobrou, Não. Aí, por isso que o planejamento é super importante, né? Que você eu, por exemplo, eu faço feijão para a semana inteira. Eu não fico cozinhando feijão todos os dias. Tem gente que gosta, ok, que não consegue comer o feijão sem cozinhar todos os dias. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu faço arroz, eu faço arroz integral que demora também, feijão, grão de bico, lentilha. Nossa, você vai na minha geladeira, tem um monte de preparação pronta lá em potinhos. Então, eu faço o quê? Feijão. Faço lá 1 quilo de feijão ou 500 gramas, né? Independente do que você vai fazer. Ficou pronto, né? Normalmente eu faço feijão sem tempero mesmo. Ficou pronto. Você vai esperar ele esfriar um pouco. Não pode ficar mais de 2 horas em temperatura ambiente. Então, esse alimento, o máximo dele é 2 horas em temperatura ambiente. Você vai pegar, vai deixar ele esfriar um pouco, vai colocar nas vasilhas individuais, porque eu quero descongelar para ter por dia. Então eu vou colocar vasilhas, uma quantidade que eu vou descongelar todos os dias. Ou não, eu quero a cada 2 dias descongelar o feijão. Então vai da sua preferência, né? Do volume de pessoas que você tem na sua casa para comer. E aí você vai colocar nessas vasilhinhas. Vai tampar também, mesma coisa, etiquetar com a validade, vai congelar e vai consumindo na medida do que for necessário. Na hora de aquecer é o maior problema, quando você usa o plástico, né? Porque quando você aquece, realmente a transferência de produtos de produtos tóxicos é muito maior. Então, eu tô com problema com o tóxico, né? Eu tenho problema com o tóxico. Então, o ideal é realmente que você não utilize a vasilha plástica no micro-ondas diretamente, mesmo que seja BPA free. O ideal é que você, se for um feijão, um arroz, tire um dia antes, passe para a refrigeração, deixe ele dar uma descongelada e se você precisar ainda completar o descongelamento, transfere ele, porque aí ele já vai estar solto da vasilha, transfere para uma vasilha de vidro e bota no micro-ondas para descongelar ou direto na panela, tá? Então, esse que é o ideal. Alguns legumes, você não vai conseguir fazer isso. Por exemplo, se eu congelei um brócolis, que eu só fiz um branqueamento, eu preciso colocar ele debaixo da água direto para depois recuperar ele, para reutilizar. Porque se eu colocar ele, descongelar ele naturalmente na geladeira, na refrigeração, ele não vai ficar legal. Então, tem alguns legumes, a maioria dos legumes, na verdade, precisa de sair do congelador e ir direto para a fervura. A não ser que você tenha feito uma marmita que você já preparou. Por exemplo, eu fiz uma marmita com legumes sauté, arroz, uma carne moída e um feijão. Montei nessa travessinha aqui e congelei. Depois não tem problema nenhum. Por isso que é preferível colocar na vasilha de vidro, né? Nesse caso, porque ela já vai direto para o micro-ondas e não tem problema. Se você tem de plástico, não tem jeito, não tem esse de vidro e tal, o ideal é que você tente retirar esse alimento congelado ali, deixe ele um pouquinho na temperatura ambiente, porque ele vai começar
a descongelar, e aí você transfere para o prato e esquenta ele no micro-ondas, né? Também dá para fazer assim, não tem problema. Ou coloca um pouquinho em banho-maria, só para tirar, assim, um pouquinho do calor, sem esquentar o plástico, que eu não posso é esquentar esse plástico, tá? Então, assim, o ideal é não colocar na vasilha de plástico no micro-ondas. Uhum. Show de bola. Isso que a gente está falando do micro-ondas é muito interessante, porque a gente vê muito as pessoas tomando café em copinho de plástico, né? Café quente em copinho de plástico. A gente sabe que aquilo ali é terrível. Ô, Mas, aqui, eu tomei muitos anos, tá? Infelizmente. pois é, foi vida Durante real, né? muito tempo. Tem hora também, gente, na vida real que não tem jeito, né? Tomei, não nego, não vou mentir, A gente já mas fez coisa errada. isso há muito tempo atrás, quando a gente não tinha um conhecimento de tudo que Uhum. causava, né? Esse plástico do mal que causava. Então, hoje, o ideal é que você procure essas canequinhas de porcelana, de vidro, né? Para consumir qualquer tipo de bebida quente, né? A plástico, ai meu Deus, plástico não. Calma, amiga, você tá bem, tá tudo ótimo, não aconteceu nada. Foi um período que É. passou e tá tudo ótimo. Agora você tá fazendo outro Não, tipo tá de. tudo ótimo, graças a Deus. Aí não tá tudo bem, a saúde tá boa, graças a Deus. E uma coisa que a gente tá falando aqui, que a Eva começou a falar e que é muito importante, quando a gente tem uma alimentação, quando 80%, 90% da nossa alimentação é de alimentos naturais, rico em fibra, vitaminas, minerais, antioxidantes, a gente consegue eliminar boa parte desse bisfenol. Então, assim, a gente fala muito de plástico e tal, mas quando a pessoa tem uma alimentação, por exemplo, lotada de industrializados, que tem muito corante, conservante, mas a alimentação natural, saudável, quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente mesmo já consegue, o próprio corpo, que é o que a gente fala de detox, né? O nosso corpo faz detox por si só. Então a gente já consegue eliminar muita coisa ruim do nosso corpo só pelo simples fato de ter uma alimentação correta, uma alimentação saudável. Então, às vezes a gente fica assim, Exatamente. não é uma vez ou outra que vai causar problema. O negócio é Exatamente. fazer isso sempre e ainda ter uma alimentação ruim. Que aí o processo de Exatamente. detox fica terrível. A detoxicação vai pro beleléu. Exatamente. Realmente, a gente precisa dos nutrientes. O nosso corpo, ele é magnífico, né? Mas ele precisa, assim, de ter tudo para funcionar, tudo bonitinho. E a falta de um mineral, de uma vitamina, pode causar vários transtornos, inclusive nesse processo de detoxicação, né? Que é muito importante. E a dica que a gente sempre fala, toda nutricionista fala, gente, para comer bem, basta ter um prato colorido. E não é um prato de confete, não, né? Porque a gente recebe foto direto, não sei se você já recebeu dos seus pacientes. Quando a gente explica isso em consulta, manda foto com um prato lotado de confete, um prato colorido. E a gente está falando uma coisa muito séria. Mas quanto mais colorida a alimentação, mais rica em antioxidantes, mais rica em vitaminas e minerais, ela vai ter. Então, é importante que a gente realmente preze por uma alimentação mais saudável, mais colorida possível. É Érica, isso aí. vou me despedir de você, porque já são quase 9 horas. Nosso papo rendeu, foi delicioso. Porque são dicas que a gente, assim, acaba passando despercebido, né, dentro de casa. E é muito interessante, é muito importante a gente saber essa parte de prazo de validade, saber como que faz corretamente, porque tem muita gente que realmente não tem esse conhecimento. Né? Então, foi muito bom. Te agradeço, assim, de montão. Gratidão por ter aceitado meu convite, por ter aceito. Foi muito, muito, muito bom. Venha mais vezes passear aqui no meu Instagram. É só me convidar que eu venho. Vou te Pois convidar, porque é uma delícia. Pois Tem muita é, nós informação boa. amigas nutricionistas, e a primeira vez que a gente faz uma live juntos, olha que não dá, gente. Tá? Exatamente. Esse Cada negócio uma tá errado é aí. diferente, cada uma dominando uma coisa diferente, assim, é muito bacana. É verdade. Então, assim, eu que agradeço mesmo pelo convite. Para mim foi um prazer estar aqui falando sobre esse tema. Eu amo falar sobre nutrição, sobre tudo que envolve, né? Não só o planejamento, mas assim, para mim é uma delícia. Eu amo o que eu gosto, eu faço com prazer, com amor. E para mim estar aqui hoje é muito bom também. E assim, eu queria só dar um recadinho final. Eu estou elaborando, finalizando um material
sobre toda essa parte de congelamento de alimentos, tá? Então, tem um material super legal que eu tô terminando de montar, que vai lá estar falando qual a temperatura de cada alimento, como é que você tem que fazer o pré-preparo, o branqueamento, quanto tempo que pode ficar congelado, desde folhas, legumes, frutas, leguminosas, arroz, feijão, até carne e preparações prontas também. Então, esse manualzinho, eu estou finalizando ele, eu não soltei, gostaria de ter soltado ele hoje aqui, mas não soltei. Mas é só ficar de olho lá no meu Instagram, que Fala o nos seu próximos Instagram dias aí para as pessoas. é erica.rossettinutri. E é só ficar de olho lá que daqui uns dias vocês vão estar vendo, vão ter acesso a esse material que eu vou fazer. Tô de lá, que vai estar o material daqui uns dias. Muito bem, muito legal. E para finalizar, galera, vou falar para vocês que o carrinho da mentoria está aberto, ou melhor, vamos exemplificar. As vagas para a mentoria estão abertas e corre porque as vagas estão acabando. Então, bora lá, não dá para a gente atender um monte de gente, né? Primeira turma, precisa ter um acompanhamento especial, uma coisa diferente. Mas está muito bacana, vai ter essa parte de planejamento. É lógico que eu vou pedir ajuda para a Érica. Ela ainda não sabe, não, mas ela vai. Tamo aí, amiga, é para isso. Vai ser muito legal. E beijo para vocês, mais uma vez. Muito obrigada por quem está aqui com a gente. Obrigada a todo mundo Obrigada, que Érica. participou. Pessoas que me conhecem aí, pessoal, obrigada mesmo por comparecer. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Beijo, boa noite. Boa noite.